versículos 23 a 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Meus queridos irmãos e amigos, nós iremos tratar sobre a circuncisão, baseado nesses versículos lidos. Ao lermos esses versículos, logo podemos perceber que todos os da casa de Abraão foram circuncidados. A classificação, conforme o texto considera, mostra a questão da experiência dos presentes, os quais se submeteram a esse rito. Eles exerciam tanto posição, como também tinham experiências espirituais. Então, ao ler essa passagem do 23 até o 27 do capítulo 17, você pode perceber que o autor, ele está fazendo aqui, no aspecto da circuncisão, algumas classificações, a começar com Abraão e Ismael, e depois com os escravos que nasceram na casa e aqueles que foram comprados por dinheiro. Você sabe que Abraão e Ismael tinham um certo nível de espiritualidade. Eles já tinham conhecimento da promessa que Deus havia feito a eles. Mas o nível de relacionamento com Abraão e Ismael para com Deus era um. O nível de relacionamento para com os escravos era outro. Você tem que entender que essa classificação presente no texto, ela deve ser analisada nos seus pormenores. Podemos notar algo muito importante aqui na circuncisão como selo da aliança. Nós já falamos anteriormente que Abraão já acreditava em Deus e já gozava de comunhão com ele. Não foi por intermédio da circuncisão, de uma observação de algo, que ele obteve a fé em Deus. Aqui a circuncisão, ela entra como um selo da aliança. Todos os da casa de Abraão agora são convidados também a fazerem parte desta aliança. É bom fazer distinção entre a circuncisão que envolvia Abraão e os demais de sua casa. Para o velho patriarca Abraão, essa circuncisão expressava um ajuste divino. Nós mencionamos que há uma importância peculiar e especial em se entender a classificação dessa circuncisão para Abraão e para Ismael, e também para os seus escravos. Eu estou dizendo que o nível de circuncisão para Abraão era um. Já o nível de entendimento da circuncisão para aqueles que eram escravos comprados por dinheiro ou os que nasceram na casa de Abraão, na verdade, era outro o nível dessa circuncisão. Para Abraão, era um ajuste divino. Nós podemos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos e entender muito bem o que ele diz nesse capítulo 4,
do livro de Romanos, versículos 9 até o 12. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, primeiramente, a circuncisão para Abraão era um ajuste divino na sua vida. Para os demais servos, escravos, ela era o início de um novo relacionamento com Deus, porque doravante todos irão também participar dessa bênção divina. Então, para Abraão, a circuncisão aqui tem um nível do ajustar das coisas de Deus em sua vida. E ela também tem um nível para os escravos nascidos em sua casa e os que eram comprados por dinheiro. Aqui, dando início a um novo relacionamento de comunhão com Deus. Vale dizer que nesse ato simbólico da circuncisão, o que se pode notar no seu aspecto espiritual, que agora de fato começa a nascer a comunidade do povo de Deus. Até então, Deus tratava diretamente só com Abraão, mas agora uma nova comunidade espiritual estaria começando com este selo de Deus, o selo da circuncisão. Queridos, nesse ato de Abraão, na realização da circuncisão, mais uma vez podemos notar que ele cumpre a ordem divina com fé. Desse modo, agora ele está tomando o caminho certo para receber mais e mais as bênçãos de Deus. Pois, através do ato da circuncisão, ele qualifica o seu povo, Deus, para que as promessas divinas tenham condições em suas vidas. Abraão parte para cumprir a circuncisão por uma determinação de Deus. Ele prontamente faz isso, porque tem fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. E obedecendo essa ordem divina, seguindo esse caminho, agora o povo de Deus está sendo qualificado para receber as promessas divinas. Aqui fica claro que Deus agora tinha na terra um povo seu, selado por ele, para que os seus intentos fossem concretizados na terra por intermédio do povo que fora selado. Trazendo para o aspecto espiritual, hoje a igreja, conforme o apóstolo São Paulo escreve em Éfeso capítulo 1, é selada a igreja, o selo da promessa do Espírito Santo, para garantir que nós somos propriedades de Deus, para anunciar as riquezas da sua glória neste mundo presente. Coloque esta mensagem no seu coração, que Deus nos abençoe para sempre. Amém.